a região. Quero pedir para a minha direção colocar aqui o Juliano Zimmer, Juliano que vai falar aí sobre... Bom, era isso que o governo Lula queria, está aprovada em primeiro turno, pelo menos, a reforma tributária, Juliano. Bom dia Gustavo Ferraz, né? Bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala dessa sexta-feira. Projeto histórico, proposta histórica e ao mesmo tempo polêmica, porque alguns pontos ficaram ainda sem esclarecimentos, principalmente para a população, mas foi aprovada ontem, como você disse, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a reforma tributária, tão esperada reforma tributária. Aprovação, como se deu em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, foi de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, ele que adotou um outro padrão para essa reforma tributária. O placar foi de 382 votos favoráveis, 118 votos contrários, 3 abstenções. Após a aprovação em primeiro turno, os deputados iniciaram a análise, né, e votação da emenda aglutinativa. O que é isso? É um anexo à proposta, onde eles mudaram alguns pontos dessa proposta, seguida pelos destaques aí de alguns parlamentares que foram favoráveis a essa aprovação. Agora o texto segue para a votação em segundo turno na Câmara, novamente, antes de seguir para a análise do Senado, né, para a votação no Senado. Os deputados ainda vão discutir alguns pontos dessa proposta. Agora é o seguinte, há todos os indícios de que essa reforma não é boa para o Brasil, por quê? Vários motivos. Essa reforma tributária não foi explicada por ninguém, por nenhum deputado, nem o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele aprovou com pressa, às pressas, esse projeto de lei, e isso é um perigo, né? E a comissão que propôs essa reforma também não discutiu direito o assunto. O texto foi muito mal explicado, as pessoas não entendem como vai funcionar essa reforma tributária, nem os deputados, tinha deputado lá que nem sabia, nem entendeu o texto da reforma tributária, não, em tempo hábil não conseguiu estudar a proposta, porque foi votada a toque de caixa. Foi votado rapidamente depois de chover dinheiro, né, lá no Congresso Nacional. É uma reforma complexa, vai mexer com a vida dos brasileiros por muitos e muitos anos, e os efeitos não virão agora, virão lá nos próximos anos. Vai impactar gerações. O preço de muitos produtos podem subir demais. Pode gerar uma crise no mercado de produção, no mercado de revenda de alimentos, principalmente. Fala-se em 60% a mais do valor da cesta básica no Brasil. No Paraná, a estimativa é que a cesta básica vá para um valor bem mais alto, cerca de 160% de aumento da cesta básica do Paraná. Então, os efeitos são muito grandes. E o governo precisava ter explicado melhor para a população que está sendo aprovado, o que foi aprovado às pressas. Quer dizer, ainda mais nessa época do ano em que eles estão prestes a entrar em recesso parlamentar. Junho eles participam das festas juninas, depois entram em recesso. E o Arthur Lira, presidente da casa, parou até com a CPMI nessa semana, a CPMI do 8 de janeiro, parou com a CPI do MST, né, para voltar correndo essa pauta econômica do governo, sendo que é uma proposta de emenda à Constituição que queria, né, precisava de no mínimo 308 votos, conseguiu muito mais. Vai ser aprovado no segundo turno. Lá no Senado vai precisar do voto de pelo menos 49 senadores e também votação em 2 turnos. É uma proposta que já tramita no Congresso Nacional há 30 anos, desde 1993 estava tramitando essa proposta aí no Congresso Nacional. E essa última que foi aprovada ontem em primeiro turno é de 2019. Mas tem as outras propostas dos anos anteriores que não foram analisadas pelos parlamentares. E eu me lembro também que em 1993 foi feita a primeira proposta para uma reforma tributária, né, acompanhada de uma revisão constitucional para se adequar à Constituição. Foram apresentados vários projetos de reforma tributária pelos deputados José Serra,
que era da base do Fernando Henrique Cardoso depois, no Congresso Nacional, também o deputado Luiz Pontes, do PSDB, e o deputado Nelson Jobim, do MDB. Esses três apresentaram ao mesmo tempo uma proposta para a reforma tributária em 1993. Essas propostas, inclusive, depois serviram de base para a estrutura tributária do governo Fernando Henrique Cardoso no ano seguinte. O Fernando Henrique foi eleito presidente do Brasil, mas naquela época o PMDB não quis votar porque alegou que prejudicaria os municípios, que voltariam a ser distritos se não tivesse autonomia financeira. E ainda hoje os prefeitos estão reclamando que as prefeituras e os municípios serão prejudicados com essa atual reforma tributária que foi aprovada a toque de caixa ontem em primeiro turno. Os governadores e prefeitos vão perder a autonomia fiscal, a autonomia econômica de seus municípios e estados, e o poder centralizador dos tributos federais, estaduais e municipais ficarão nas mãos do governo federal. É uma ditadura monetária. São propostas que dormiam por muitos anos na gaveta do Congresso Nacional. Então são 513 deputados eleitos que precisam se comunicar com a população. E os senadores agora e deputados também devem satisfação às suas bases eleitorais sobre esse projeto que foi aprovado ontem. Essa reforma, como eu disse, prevê aumento da cesta básica em 60% no Brasil e no Paraná 160%. Os governadores recém-eleitos também têm que dar mais explicações para a população. Então é mais um remendo na Constituição que já está remendada, né, desde 1988, Gustavo. Então, esse projeto foi muito mal explicado para a população. Muita gente foi contra essa proposta, contra essa reforma, com medo, logicamente, de que aumente muito o preço dos produtos, principalmente da cesta básica. E aí vira efeito cascata, aumentando outros produtos que são de necessidades básicas da população. Essa ideia de centralizar os impostos nas mãos do governo federal vai diminuir a receita dos estados e municípios. Vamos parar para ver o que vai acontecer. Provavelmente não vai passar, porque o Rodrigo Pacheco está a serviço do governo federal. Na Câmara se passou em primeiro turno, dificilmente não vai passar no segundo turno. E vamos ver o que vai trazer de bom para a população essa reforma tributária. Garanto que não vai ser muitas coisas boas que podemos esperar dessa reforma, viu, Gustavo? Muito bem, Juliano, a gente segue acompanhando e você, claro, vai trazer as informações aqui para nós. Infelizmente, como você disse anteriormente, não é apenas uma negociação, né, Juliano? Não é uma negociação. Acontece bastante coisa aí nos bastidores, uma mobilização, uma manipulação, talvez uso de recursos, enfim. A gente segue acompanhando, agradeço a sua participação e até semana que vem. Valeu, Gustavo. Só para complementar a informação aqui que você falou em negociações, no mesmo instante que foi aprovada essa reforma tributária, o presidente Lula liberou 7,4 bilhões de reais em emendas para os deputados. E quem deu mais grana foi o PL, do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, eles compraram, então, a votação dessa reforma tributária. Então dá para ver que realmente não é uma coisa séria, viu, Gustavo? Infelizmente. Infelizmente, né, meu amigo Juliano, mas você segue acompanhando aí e trazendo todas as informações para nós. Valeu, bom final de semana, Gustavo, para você e para todos os telespectadores da Euronews. Até segunda-feira. Um abraço, Juliano, bom fim de semana para você e, embora seja sexta-feira, a política não para, né? Tenho certeza aí que bastante coisa acontece aí nesta manhã até a segunda-feira. Muito obrigado, Juliano.